Olá, turma! Vamos iniciar nossa disciplina, módulo 1, Introdução ao Estudo da Célula. Nesse módulo, iremos estudar a origem e a evolução das células, iremos diferenciar célula eucariótica e célula procariótica e, por fim, iremos estudar como são feitos os estudos das células, conhecendo um pouquinho da microscopia óptica e eletrônica e os principais meios de preparo para as análises citológicas, como coloração, fracionamento e análises citoquímicas. Agora eu vou mostrar para vocês nos slides como se deu a origem e a evolução celular. Bom, nesse primeiro slide vocês podem observar que a atmosfera era uma atmosfera que apresentava grande quantidade de metano, vulcões e erupções que aumentavam a temperatura da Terra, não existia água, né? O solo também ele era bastante quente. Então, com o passar do tempo, a atmosfera começou a mudar, né? Os vapores que subiam do solo formavam uma grande precipitação de chuvas. A chuva começou a se acumular no solo, diminuindo a temperatura do solo, formou-se os mares, né? E com isso começou a surgir as matérias orgânicas, né? Então, com o surgimento das matérias orgânicas nas águas, nos mares, começou a surgir então os primeiros organismos procariontes, né? As primeiras células que utilizavam então dessa matéria orgânica para se alimentar. Surgiram então as bactérias, as células procarióticas anaeróbicas. Com o passar do tempo, essa matéria orgânica se tornou escassa. E aí essas células tiveram que se adaptar e começar a produzir seu alimento. Então surgiram com isso as bactérias fotossintetizantes, que utilizavam a energia do sol para produzir alimento. Com a produção de alimento por esses seres, começou a haver o acúmulo de oxigênio. E o oxigênio começou a subir e formou então a camada de ozônio, que protege a nossa atmosfera contra as radiações ultravioleta. Com o acúmulo de oxigênio, surgiu as bactérias aeróbicas, que utilizavam então o oxigênio, né, utilizavam o oxigênio no processo de respiração celular e utilizavam esse alimento que era produzido, quebravam esse alimento para produzir energia. Surgiram então as bactérias aeróbicas. Bom, com essas mudanças na atmosfera, né, e com o surgimento desses novos organismos, a vida começou a haver uma maior diversidade dos seres, chegando ao que a gente tem hoje, né? Então, com o passar do tempo, né, das eras geológicas e tudo mais, então hoje a gente tem uma atmosfera cheia de diversidade devido então à produção, ao surgimento dessas células fotossintetizantes, né, dessas bactérias fotossintetizantes que fixavam o dióxido de carbono para produzir alimento, e das bactérias aeróbicas que começaram a utilizar o oxigênio para produzir energia. E aí houve um processo muito lento e gradual de evolução para originar então uma célula eucariótica. Não se tem dados, né, ainda não se tem o momento exato que isso aconteceu, que uma célula procariótica se tornou uma célula eucariótica. O que se sabe é que foi um processo muito lento em que sofreu 3 alterações. A célula procariótica inicial, então, ela possuía DNA, como até hoje as bactérias possuem DNA. E o que foi ocorrendo? A membrana plasmática da célula procariótica, ela foi se invaginando e formando o núcleo, foi isolando esse material genético. E além disso, o DNA ele também aumentou em quantidade. Então a célula foi invaginando, isolou o DNA, né? Formou o núcleo, né? Que é a principal diferença entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica.
E aí, as demais organelas também foram surgindo através desse processo de invaginamento da membrana plasmática da célula procariótica. Tá? Então, foram sendo englobadas enzimas digestivas que originaram os lisossomos, a membrana foi se invaginando, formando então as demais organelas, como o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, até chegar ao que a gente tem hoje conhecimento da nossa célula eucariótica. A membrana plasmática, então, das células procarióticas, ela foi invaginando, dando origem às organelas, e também não podemos esquecer do englobamento das bactérias aeróbicas, né, que com o passar do tempo foram se adaptando ao meio e se tornaram hoje as mitocôndrias, e o englobamento das bactérias fotossintetizantes, pelo mesmo processo das bactérias aeróbicas, pelo processo da endossimbiose, que hoje se tornaram o que a gente chama de cloroplastos. É isso aí, turma. Essa foi nossa aula sobre origem e evolução das células. Espero que vocês tenham gostado. Estou à disposição na plataforma para qualquer dúvida. Bons estudos e até a próxima.